Se existe, assim, gente, algo absurdo, algo revoltante, algo que nos dilacera, é o que eu vou te contar agora. Quem vai contar melhor, na verdade, é o Ícaro, viu, Ícaro? Eu já tô com minha energia esgotada. Vítima de estupro no Parque dos Cajueiros. Aqui, na Farolândia. Um bairro movimentado. Depois a mulher ainda foi vítima de tentativa de feminicídio. Como é que está a situação dela, Ícaro? E mais, esse criminoso foi preso. Boa noite. Boa noite, Mariana, mais uma vez. Boa noite para quem nos acompanha. Mariana, pode não parecer, mas a gente está aqui no Parque dos Cajueiros. É um trecho onde praticamente não há iluminação. Há um poste aqui atrás da gente, mas ele está apagado. A gente sabe que é uma região que também sofre com o vandalismo. E foi aqui onde aconteceu esse crime nas primeiras horas dessa sexta-feira, registrado ali por volta da meia-noite, 1h da madrugada, Mariana. Vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar um pouquinho para cá, que aqui tem uma região de um matagal bastante extenso e foi aqui onde teve muita correria. O que aconteceu, Mariana? Um casal estava passando por aqui e aí eles teriam sido, esse casal teria sido abordado por dois homens que estavam armados, inclusive com uma arma, outro com uma arma branca, uma faca, né? E aí esse casal teria sido arrastado para essa região dentro do mato e aí na frente desse companheiro dessa mulher, ela teria sido estuprada e ele chegou a ser esfaqueado. Ela também foi muito agredida. Circularam fotos fortes aí nas redes sociais, inclusive com ela bastante ensanguentada, até receber o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aqui mesmo no Parque dos Cajueiros. Ela foi conduzida ao Hospital de Urgência de Sergipe. A polícia conseguiu efetuar a prisão ainda de um dos homens que estava aqui no local. Ele alegou que tinha na verdade, agido em legítima defesa, e um outro homem está foragido, Mariana. Ele está sendo procurado pela polícia. Quem vai trazer um pouquinho mais das informações do que a polícia conseguiu nesse primeiro ato da ocorrência é o Tenente Coronel Alisson Cruz, que é porta-voz da Polícia Militar de Sergipe, está aqui com a gente. Alisson, uma ocorrência nas primeiras horas, né? E aí, o que a polícia encontrou quando ela foi acionada, quando chegou aqui? Boa noite. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. A Polícia Militar foi acionada para prestar assistência e atendimento a um casal que estava em situação de violência e vulnerabilidade aqui na região do Parque dos Cajueiros, tentando obter informações preliminares com o casal que estava bastante feridos e atordoados com o ato brutal, com tamanha violência. Verificou-se que dois indivíduos haviam abordado esse casal e conduzidos ao mato, e um deles conseguiu praticar uma conjunção carnal forçada, violenta, que caracteriza o crime de estupro. É preciso frisar que este casal ele estava em situação de rua, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e estava abrigando-se aqui nos equipamentos que existem no Parque dos Cajueiros. Provavelmente esses indivíduos, observando essa movimentação, que se tratava de um casal em situação de rua, aproveitando-se dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade, fez essa abordagem violenta e praticou esse crime. Aqui no Parque dos Cajueiros nós temos um sistema de monitoramento do nosso Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, o CIOSP. Essas câmeras, monitorando toda a movimentação do parque, identificou esses indivíduos. Com isso, as forças táticas do 1º Batalhão e do BPTU foram acionadas para atender essa ocorrência e conseguiram efetuar a prisão em flagrante de um dos envolvidos. Esse homem preso, foi ele que alegou para a polícia que tinha agido em legítima defesa. Que informação que ele trouxe para a polícia em relação a toda essa ocorrência? No primeiro momento em que foi preso, ele trouxe essa tese, uma tese que é esvaziada de lógica, porque não há quem se falar em legítima defesa. Supondo-se uma legítima defesa, seria que este casal teria
atacado ou tentado violentá-lo, ou seja, que seria o reverso do que realmente aconteceu. Mas tudo isso vai ser devidamente apurado. A gente precisa entender que nesse primeiro momento, como a mulher vítima, ela está em estado de choque, então é preciso que a gente dê tempo para ela se recompor e consiga organizar logicamente tudo o que aconteceu nos relatos policiais, para que aí a polícia possa diligenciar, a Polícia Civil possa diligenciar maiores operações e ligar tudo o que aconteceu a este fato criminoso. Acredita-se que nas próximas horas o outro envolvido seja preso e assim a gente tenha esclarecido todo o fato criminoso que aconteceu neste início de manhã, início da madrugada dessa sexta-feira aqui no Parque dos Cajueiros. A gente tem uma situação de iluminação precária, o Estado investe em iluminação nessa área, mas infelizmente de forma recorrente algumas áreas da nossa capital e de outras capitais do país sofrem ainda com vandalismo. A iluminação pública, ela vira e volta, ela sofre prejuízo por conta de atos de vandalismo. Então a gente precisa também chamar a atenção da população para que, se observar algum tipo de movimentação estranha no sistema de iluminação, ligue 190, acione a polícia para que a gente possa intervir e preservar esse patrimônio público que é tão essencial para a segurança. Porque quando a gente tem uma área iluminada, a gente reduz bastante a incidência criminosa nessa localidade. Tenente Coronel, sobre esse homem que está foragido, que está sendo procurado pela polícia, ele estava armado, chegou a ter um disparo também nesse processo de fuga? Os relatos dão conta de que ele estava com arma de fogo e que no momento da fuga efetuou disparos, que a gente chama de disparos de advertência. Ele não direcionou a arma para nenhum dos envolvidos na cena do crime. Efetuou disparos para o alto. Então isso tudo também vai ser devidamente apurado. A arma branca que foi utilizada para ferir o companheiro desta mulher vítima, ela também não foi encontrada. Tudo isso vai ser levantado para que a gente consiga entender melhor o modus operandi desses criminosos. Mariana, como a gente mostrou aqui, a gente está numa região, um trecho bastante escuro do Parque dos Cajueiros. Aqui atrás da gente até tem uma área iluminada, mas sobretudo esse trecho é o trecho que está totalmente às escuras. O Tenente Coronel até explicou aqui que é uma área também que sofre muito com vandalismo, sobretudo porque existe uma estrutura, um poste aqui atrás com a estrutura de iluminação, mas que ela frequentemente é furtada. O que eu pergunto? Porque assim, a gente ouve muito de que esse trecho aqui, por estar assim, é utilizada por pessoas que vêm, numa linguagem popular, vêm utilizar aqui como um motel a céu aberto. A polícia já tem conhecimento de que essa área também é utilizada para essas finalidades? Gente que se aproxima e utiliza o carro, gente que vem para utilizar essa região de mato para praticar esse tipo de ato? Essa região, ao longo do tempo, ela vem sendo procurada para esse tipo de prática sexual ao ar livre. As operações policiais, elas são feitas no intuito de afastar as pessoas com esse intuito dessa região, porque não é uma área própria para esse tipo de prática, não é adequada e oferece risco a todos que estão e circulam aqui pelo Parque dos Cajueiros. Então, vira e volta, de forma recorrente, a Polícia Militar realiza operações aqui nessa região. É uma região também um pouco sensível, porque não podemos passar constantemente com viaturas nessa localidade, porque é também uma área utilizada para criação de gatos. Há várias casas, abrigos de gato aqui nessa região. Quem frequenta aqui sabe que é um número considerável desses felinos, e a circulação de veículos aqui também nessa região estava causando a morte desses gatos. Isso gerou também um certo impacto. As pessoas e as ONGs que trabalham com a proteção animal estavam reclamando, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Há um contexto a ser considerado para que a gente possa circular aqui nessa região do Parque dos Cajueiros. Muito obrigado pelas informações, Alisson. Mariana, é isso. Eu volto aí para o estúdio com essas informações aqui importantes também a respeito dessa região aqui do Parque dos Cajueiros. Com você. Ícaro, Fábio Teles me deu 40 segundos só rapidinho para te fazer essa pergunta, só para eu entender melhor o que foi dito aí pelo Tenente Coronel Cruz, que ele está dizendo assim, que existe uma dificuldade da viatura passar por causa dos gatos.
Eu fiquei confusa. Então, o problema, no caso, seria a iluminação, porque com a iluminação daria para ver os gatos, não é isso? Então, assim, a problemática não necessariamente são os gatos, é a falta de iluminação, né? Tenente Coronel, Mariana pergunta, até rapidamente, que o tempo está bem curto, ela fala, tendo a iluminação, resolveria esse problema também da visualização dos gatos para as viaturas fazerem um policiamento aqui? Sim, a iluminação ela sempre ajuda, porque um ambiente iluminado ele fica menos propício à prática criminosa. Ambientes bem iluminados, com alta visibilidade, ou seja, sem muito obstáculo, sem muito mato, isso tudo facilita. A gente precisa também considerar que aqui é uma área de reserva de mata, é um parque que tem essa proposta de conciliar equipamentos públicos com contato com a natureza, então tudo isso precisa ser levado em consideração. Muito obrigado, então, Tenente Coronel. Mariana, devolvo aí para você no estúdio. Situação extremamente complicada, a gente precisa estar batendo nisso. Estamos falando de um parque extremamente importante aqui da nossa capital, sem iluminação.